Tem gente que mente uma vez para poder escapar de algum problema. E tem gente que transforma a mentira num estilo de vida. E a história de hoje é sobre um brasileiro que levou isso aí num nível tão absurdo que parece roteiro de filme. E ironicamente virou mesmo. Marcelo Nascimento da Rocha, ele ficou conhecido como Marcelo VIP, o maior mentiroso do Brasil. Um homem que enganou policiais, militares, traficantes, empresários famosos. Até apareceu em rede nacional, se passando por herdeiro de uma companhia aérea, ao vivo, sem gaguejar. Ele fingiu ser policial, piloto de avião, observador da CBF, integrante de bandas famosas e muito mais. Fugiu da polícia, circulou em camarotes VIP, comandou rebelião dentro da cadeia e construiu uma fama nacional. Mas por trás dessas histórias quase engraçadas existia crimes, golpes, prisões e uma vida levada no limite. E no fim, depois disso tudo, o Marcelo ele tentou se reinventar até que a sua história chegou ao fim. No vídeo de hoje a gente vai conhecer então quem foi o Marcelo VIP, como que ele enganou o Brasil inteiro, né? Qual foi a sua mentira mais famosa, por que a sua trajetória intriga tanta gente até hoje e é claro aí a notícia mais recente do falecimento do Marcelo VIP. Eu sou o Marcelo Milos, tá? E depois a vinheta eu te conto. A gente sabe que no Brasil e no mundo inteiro não faltam mentirosos profissionais. Eles estão por toda parte, na vizinhança, na própria família e, é claro, lá em Brasília, onde a arte de enganar parece até currículo obrigatório. Mas aqui, no nosso país, teve um sujeito que, olha, ele passou um pouquinho dos limites, para dizer o mínimo. Marcelo Nascimento, nascido em Maringá, no Paraná. Ele ficou famoso pelas histórias absurdas que inventou ao longo da vida, ganhando o apelido de Marcelo VIP. E pensa só em um cara que realmente tinha talento de colocar todo mundo na conversa. Pode chamá-lo de vigarista, 171, estelionatário, o rótulo você escolhe, mas o fato é que o malandro era simplesmente o rei quando o assunto era mentir com convicção. Essa carreira começou lá nos anos 90, quando ele era só um adolescente. Com apenas 16 anos, o cara já tinha ido parar na delegacia pela primeira vez. Ironicamente, o Marcelo não virou político, né? Você vê, né, cara? Talvez ele tinha um pouquinho de ética. Um dos primeiros flagrantes aconteceu quando ele estava indo para Porto Alegre e contou para o motorista do ônibus que ele era sobrinho do dono da empresa, só para poder viajar de graça. No começo colou, mas não por muito tempo, né? Quando descobriram a farsa, ele acabou rodando bonito. 3 anos, depois que meu pai faleceu, aí eu não parava em casa, eu viajava direto. Então eu comecei a convencer os gerentes de empresa de ônibus de que eu era sobrinho do dono, para viajar de graça. Era isso que você fazia. Mas lá era uma empresa chamada Pluma. Pluma, querida Pluma. E descia muito para Santa Catarina também. E aí eu, além de viajar de graça... Você é de Cacara e Cacoragem, tudo bem? Seu sobrinho do cara foi embarcar e embarcava. Mas como é que você descobriu o nome do cara? Ah, eu sabia, né? Aí eu pegava e ligava da frente da agência. Tinha aqueles orelhão ainda. Sim. Aí eu pegava o número da agência e ligava. E ele falava, quem tá falando? Aí, por exemplo, o cara dizia lá, é o Bola. Tá. Ó, Bola, que é fulano de tal, meu sobrinho tá indo pra Balneário Camboriú, aí você vai chegar aí tal hora. Vai chegar aí, dá a passagem pra ele e já avisa a garagem lá para hospedar ele no alojamento da diretoria. Depois dessas mentiras mais leves, o Marcelo começou a pegar gosto pela coisa, e aí o nível dos golpes foi subindo. Ele já tinha passado tantas vezes pela polícia que acabou decorando o jeito que os agentes falavam, como que eles se comportavam, e é claro, né, ele usou isso como um verdadeiro malandro faria, a seu favor. Teve uma vez em que ele se passou por um policial indicado para uma prévia de uma tal Operação Praia, em Pontal, no Paraná. Detalhe, essa operação nem existia. O cara simplesmente inventou uma missão inteira só para poder meter o louco e ficar hospedado pertinho da praia. Ele fingiu ser um oficial do grupo Tigre, o batalhão de operações especiais da Polícia Civil do Paraná. Coragem ele tinha, né? Isso não dá para negar. Como sabia que os membros do grupo agiam com o rosto coberto e tinham a identidade protegida, o Marcelo ele ficou então dias hospedado na delegacia se passando por um chefão. Abordava a gente na rua, andava de viatura e até prendeu o bandido, você acredita? Ele era um mentiroso daqueles que de fato abraça o personagem. Fez até confraternização com os policiais locais, era aquele tipo de pessoa que mente tão bem que começa a acreditar na própria ficção. Começou a fazer amizade com policiais civis, daí vivia nas delegacias, conhece todo mundo, conheceu o Marcelo, daí ele ia na delegacia, passava a noite com os policiais civis lá, mandava buscar pizza, mandava, sabe? Aprendia tudo, em menos de um mês
Eu já fazia relatório, sentava na máquina, fazia, assinava REP, que é recibo de preso. Em pouco tempo, aprendeu o jeito dos policiais falarem e o abecedário fonético, que é o mesmo usado em aviação. Mas a verdade sempre dá um jeito de aparecer. No caso dele, ele foi descoberto aí por um policial do próprio batalhão e acabou levando o farsante sob custódia. E se enganar policiais já não fosse o suficiente, quando ele tinha 18 anos, ele serviu o exército. E adivinha, enganou o pessoal lá também. Para escapar dos exercícios mais pesados, ele disse ao comandante que ele era campeão de jiu-jitsu. Pior, acreditaram nisso. Com isso, no começo, ele ficou livre das atividades mais puxadas lá no quartel. Só que as armações dele não pararam por aí. Num belo dia, o Marcelo ele faltou a um serviço e aí ele foi detido. Ficou indignado e a reação dele simplesmente organizou um leilão das motos que haviam ali no quartel. Era tudo mentira, mas as pessoas acreditaram tanto que deram lances e transferiram dinheiro para o Marcelo. Só descobriram o golpe quando eles foram lá no quartel buscar as motos, que é claro, não podiam levar porque o leilão jamais tinha existido. E nessa altura, meu amigo, o Marcelão já tinha sumido com o dinheiro da galera. Enfim, dá para dizer que o Marcelo ele tinha quase que uma compulsão por mentir. E o histórico dele não era pequeno não. Fingiu ser DJ, repórter, integrante de banda famosa e uma vez até se ofereceu para poder cantar com os Engenheiros do Havaí. Com tudo isso, não demorou para ele virar alvo constante da polícia. Chegou a ser preso algumas vezes, mas o bicho ele era tão ligeiro que ele sempre dava um jeito de fugir. Os outros PM estavam moscando sentados, e já aguentamos e aí abrimos a porta. Aí Fugiram quantos, Marcelo, dessa vez? Você lembra? 72, se não me engano. Então, você só atravessava a rua, aí você caía para dentro da mata que tinha ali em Bangu. Ah, entendi. Aí o guarita da outra cadeia, viu e começou a soltar tiro de fuzil. E era um bambuzal, cara que ele ia fazendo, pegava na perna. Aí o que eu fiz? Eu pulei na valeta. Mano, eu fui com bosta até aqui assim. E ainda carregando o outro que tava machucado, tava baleado. Caraca, velho. Aí foi por onde eu consegui sair. Daí saí na Vila Kennedy. Em 1994, Marcelo estava foragido, como era ano de Copa do Mundo, o país inteiro já vivia aquele clima de euforia. Foi justamente nesse cenário que aconteceu uma das histórias mais bizarras da vida dele. A polícia descobriu o hotel onde ele estava hospedado e foi atrás do sujeito, só que o nosso mentiroso profissional, sempre rápido no raciocínio, percebeu que um time de divisões inferiores estava hospedado no mesmo lugar, e aí qual foi a ideia dele? Vestido com um agasalho estiloso da seleção brasileira, o Marcelo, ele simplesmente apareceu no meio dos jogadores, a lábia afiada de sempre, começou a conversar sobre futebol, seleção, bastidores, tudo como se fosse íntimo do assunto. Claro que não demorou muito para os jogadores perguntarem se ele era da CBF, e naturalmente ele disse que sim, e ainda inventou que ele era um observador técnico importante, enviado especialmente para poder analisar o desempenho deles. Olha só o nível de cara de pau. Como o time já estava saindo para a partida, ele ainda perguntou se poderia acompanhar a delegação. Resumo da ópera, né? O Marcelo, ele não só escapou da polícia, como ele ainda assistiu ao jogo de camarote. E as histórias do Marcelo não param por aí. O cara ele chegou até a comandar rebelião dentro da cadeia, né? Cada capítulo que parece inventado, mas tudo aconteceu de verdade. Eu consegui comandar a rebelião e em vez de ter uma punição, ganhei uma carta de elogio do comandante do BOP. Vida. Ai, porque acabou não tendo a violência. Acabou não teve a matança. Teve violência, não deixei também acontecer nada com ninguém que tava lá, né? Tem também uma história importante que o próprio Marcelo conta que morou perto de um aeroporto no Paraná. Graças à lábia afiada e ao jeito desenrolado, ele acabou aprendendo a pilotar avião. Sim, o cara aprendeu a pilotar avião. Com o dinheiro que ele ganhou fazendo voos para o narcotráfico na região de fronteira, ele ainda conseguiu tirar uma documentação de piloto. E convenhamos, a história é até engraçada de ouvir, mas na prática o cara era bandido de verdade, né? O Marcelo ele passou anos trabalhando diretamente para traficantes. O tal Marcelo VIP chegou a ser condenado por associação ao tráfico de drogas, roubo de aeronave, estelionato e falsidade ideológica. Foi preso em 12 estados diferentes e conseguiu fugir diversas vezes ao longo da vida. Mas no meio de tantas loucuras existe um caso em especial que o tornou mais famoso. Eu acho que é o principal caso dele. Foi justamente esse episódio que fez o nome dele rodar no país inteiro. Afinal, o Marcelo apareceu em rede nacional enganando simplesmente um dos maiores entrevistadores do Brasil naquela época, o herdeiro da Gol.
Gol. A mentira mais famosa do Marcelo aconteceu em 2001 em Recife, durante o famoso Recifolia, aquele carnaval fora de época que parava a cidade. Foi ali que Marcelão resolveu subir ainda mais a aposta. Ele simplesmente fingiu ser filho do dono da Gol, a companhia aérea. E o contexto ajudava. Naquela edição do evento, a Gol era uma das principais patrocinadoras, ou seja, ele sabia muito bem que se bancasse o herdeiro da empresa, seria tratado como rei. E foi exatamente o que aconteceu. Mesmo sendo procurado pela polícia, o Marcelo foi para a festa na maior ousadia, confiante de que a mentira mais uma vez ia abrir todas as portas. Agora, mas como é que você ia pra Recife, cara? Um documento falsificado pra voar? É. Você voava com RG falso. Voava com RG falso. A festa estava lotada de famoso, né? No meio deles estava o Amaury Júnior, um dos maiores comunicadores da época, com um programa conhecido justamente por cobrir esse tipo de evento mais chique, cheio de glamour. E o Marcelo, ele chegou chegando, né? Já bancando brabo. Ele apareceu no Recifolia dizendo que tinha vindo de avião, enganou o dono do camarote na maior cara de pau e com isso ele conseguiu acesso VIP ao espaço mais exclusivo da festa. Uma das primeiras pessoas que eu vi foi o Amaury Júnior. Então eu tava lá tomando negócio. Curtindo. É. E aí eu fui lá no Edsai e falei, tudo bem e tal? Meu nome é Henrique Constantino, eu sou o filho do dono da Gol. Do nada. Do Já nada. foi no Edsá. Já fui no Edsai. Aí o que aconteceu? O Amaury Júnior, ele entrou. Só que ele entrou e eu tava passando aqui um copo de uísque, cara, ele virou pro lado assim. Eu falei, opa, tudo bem, Amaury? Ele fez assim, ó. Cagou. Cagou. Aí tinha uma menina que trabalha, a Paola, acho que trabalha com ele até hoje. E a Paola foi correndo atrás dele e falou na orelha dele. Aí ele voltou. Constantino! Que maravilhoso. No começo ninguém fazia ideia de que ele era o suposto herdeiro da Gol, então repórteres e convidados simplesmente deram aquela ignorada básica nele. Só que em algum momento essa fake news começou a se espalhar pelo evento. De repente o clima mudou, a galera interesseira começou a se aproximar, puxar assunto e pedir entrevista, inclusive o próprio Amaury. E foi aí que nasceu a entrevista lendária. Marcelo apareceu ao vivo ao lado do Amaury, se apresentando como Henrique Oliveira, o suposto filho do dono da Gol. Queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol tá passando ao largo dessa crise, não é? Ele mentiu tão bem que só por causa daquela entrevista, se passando por herdeiro, ele acabou até se envolvendo com mulher famosa. E aí, a mulherada já ficou na tua Mas, bota, não? rapaz, Na hora. na hora. Filho Você do pode dono contar da com Gol. quem você ficou? Prefiro não, né? Ah, por Melhor quê, não. Marcelo? Ah, Porra. melhor não, né? Por quê? Ah, Era Só um famosa. beijinho. é famosa. Então pronto. Você deu uns beijinhos numa famosa? Beijinho só não. Passou-lhe a manjuba. Passou. Aí sim, irmão. Nossa senhora, velho. No caso da entrevista. Já dá entrevista. O Marcelo, digo Henrique Oliveira, ainda aproveitou bastante o dia seguinte da mentira e os 4 dias de festas que ainda tinham só pra elite ali dos magnatas, desfrutando do poder de ser herdeiro do dono da Gol. É brincadeira ou não, cara? Surreal, né? Surreal. Isso prova muito que se você é um cara de pau mentiroso, safado, e é claro, né, treina esse poder de persuasão, essa lábia, infelizmente você vai longe, cara. Você consegue ir longe, não tem jeito. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Você mete bronca, o Hzinho. Vai que vai. E aí embora. pousou lá, vamos pra festa. Não, daí já veio todo mundo me receber. Né? Então, Imagina o Luciano Huck tava na festa. Ele foi de van. Aquele João Paulo Diniz lá foi de van. foi de van. Você chegou E de eu teu chego de helicóptero? helicóptero. A turma achando que era teu ainda? Aí já é. Putas que Mas você pariu, falou pro Amaury que o que helicóptero era fudido. do cara, não. Você falou que era teu. Tava à sua Não, disposição. eu falei que tava à minha disposição. Falou assim, ó, meu pai deixou um helicóptero aqui, Não, tal. eu falei que era meu amigo. Ele falou, então, podemos ir com você? Eu falei, claro. Sobe aí, pô. Aí o Amaury colou em mim. Essa aparição dele foi absoluto cinema, né? Sem dúvida. Mas é claro que toda essa exposição acabou colocando o Marcelo em evidência, já que o rosto dele tinha passado em rede nacional. No fim dos dias de festa, ainda aconteceu uma confusão por lá, que eu vou deixar o próprio Marcelo explicar, e aí não teve jeito. Sim, sim. Aí a bosta que deu foi quando eu fui pro Rio com o Ricardo Mack, ao invés de ir pro Paraguai já vazar. Você queria aproveitar mais um pouco. Aí tinha mais uma festa, Entendi. aí o Ricardo falou. Vamos comigo. E essa festa era aqui em São Paulo, inclusive. Antes de conseguir fugir para o Paraguai, a Polícia Federal do Aeroporto Santos Dumont estranhou, né, a situação, acabou prendendo o Marcelo, que ainda estava ao lado de gente da Globo. Aí encontramos o Marcos Frota. Ali foi o princípio da sua Foi, queda. por quê? Porque daí o Marcos Frota convidou nós, ele era casado com a Carolina Dickmann, né? Sim. Aham. Ele convidou nós pra vir pra São Paulo. Nessa festa. Que a Carolina ia vir. Eu falei, vamos no nosso jato. O Amaury, daí ele conta que ele recebeu uma ligação do Edsá. Você já tá em São Paulo? Tá tudo bem? Ele falou, por quê? Porque aquele cara não é filho do dono da Gol. Aquele cara é um falsário. É um impostor. É um impostor. Nossa, velho. Quando eu fui entrar no aeroporto, a Polícia Federal foi olhar pra Carolina Dickmann, que ele reconheceu ela. Aham.
Aí ele olhou pra trás, ele viu eu. Ele chegou assim, ô, você, teu documento. Aí o Marquinhos Frota se desesperou. Tá louco? Pedindo documento pro filho do dono da Gol, rapaz. Aí o cara olhou assim e falou, você é filho do dono da Gol? Vamos aqui me acompanhar aqui na sala. A Carolina Dickmann sentada aqui, ai, vou me atrasar pra minha festa. E o Marcos Frota, você vai se arrepender, ele vai te processar e tal. Daqui a pouco o cara só virou o computador assim pra Carolina Dickmann. Aqui, ó, seu dono da Gol. Nossa, ela quase caiu pra trás, desmaiou. Aí eu falei, pelo amor de Deus, já me leva pra cadeia, já. Me leva pra cadeia. Os golpes do Marcelo ficaram tão conhecidos que as suas mentiras acabaram virando filme. Vips foi o longa-metragem que contou a história do maior mentiroso do Brasil. Na produção, o Marcelo ele foi interpretado pelo Lula, quer dizer, pelo Wagner Moura, e o filme teve ótima recepção da crítica. A obra chegou, inclusive, a concorrer como o melhor filme estrangeiro no Oscar de 2014. Marcelo ficou preso por um tempo e, a partir de 2014, ele passou a cumprir pena em regime semiaberto. Depois de anos levando essa vida doida, ele acabou se reinventando, virou empresário, consultor e palestrante, ensinando técnicas de persuasão voltadas para vendas. Ele também passou a integrar uma ONG voltada à ressocialização de presos, chamada Anjos da Liberdade. Tudo indicava que o Marcelo estava longe das encrencas e que ele tinha deixado de vez essa vida de golpista. Mas, nesta semana, a sua passagem agitada por aqui chegou ao fim. A morte de Marcelo. Nesta última terça-feira, dia 9, o Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como o maior mentiroso do Brasil, ele faleceu aos 49 anos em Joinville, em decorrência de uma cirrose hepática. Faleceu novo, né, cara? 49 não é tão velho assim. Segundo o advogado o Newton Ribeiro, que o defendeu em diversos processos ao longo dos últimos 15 anos, o Marcelo estava em viagem a trabalho e a cirrose não teria relação direta com a bebida, mas sim por causa de complicações após uma cirurgia bariátrica, que deixou ele mais suscetível a esse tipo de problema. O velório aconteceu no dia seguinte em São José dos Pinhais, no interior do Paraná. Marcelo acabou se tornando uma espécie de personagem folclórico da cultura brasileira e, é claro, né, ele errou muito ao longo da vida, mas nos últimos anos parecia mais tranquilo, constituiu família, trabalhou de forma correta e vivia em paz. Ele deixa esposa e filhos, e fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Mas comenta aqui, você conhecia toda essa história do Marcelo Vip, o maior mentiroso do Brasil? Tem algum outro cara que mente tanto quanto ele? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!